Olá, nós estamos indo para a reta final do nosso curso. Bom, agora vamos falar da ODS 16, que é Paz, Justiça e Instituições Eficazes. Esse objetivo fala no desenvolvimento de sociedades pacíficas, justas e sustentáveis. Quando nós falamos de desenvolvimento humano, a questão da violência, ela está ligada estritamente a questões de desigualdade. Então, quando se fala em promover a justiça, se fala por tabela em promover a igualdade. Quando você promove a justiça e promove a igualdade, você está promovendo a não violência, né? E, enfim, você consegue completar esse ciclo, né? Ou seja, com a redução das desigualdades, você reduz a violência e você consegue estar numa sociedade pacífica, com isso aumentando o seu índice de desenvolvimento humano. Existem alguns fatores específicos, né, dentro desse tema, como a proteção dos direitos humanos, nesse sentido da paz, da justiça e das instituições eficazes, o combate ao crime organizado. Agora nós passamos para alguns dados-chave que nós temos em relação à situação do Brasil e que podem ser usadas na sua prova. Com relação à violência, um dado importante é que no ano de 2016 nós tínhamos 30,5 homicídios a cada 100 pessoas, ou seja, isso é um número muito amplo. Você pode dizer que é quase que um terço, né? Da taxa de homicídios, né, para cada 100 habitantes, 30, praticamente um terço. É uma taxa que, se comparada com países mais desenvolvidos e, consequentemente, menos violentos, é uma taxa de homicídios, ou seja, de uma violência letal, uma violência grave, ele é muito alto. Precisa ser diminuído. No caso da violência letal, essa taxa é alarmante. Nós temos 30,5 homicídios intencionais para cada 100 mil habitantes. Uma taxa que ela acaba ainda sendo muito maior do que a de países desenvolvidos, né? E que, por consequência, tem uma taxa de violência reduzida em razão do seu desenvolvimento e das suas instituições eficazes para a promoção da paz. Nesse mesmo caminho corre as mortes por policiais militares. Essa taxa está em 2,1 a cada 100 mil habitantes. Também é considerada uma taxa alta. Existem determinadas localidades. Nós, por exemplo, que estamos no Rio de Janeiro, vemos diariamente notícias relacionadas a essa questão de violência, tanto para questões de tráfico de drogas, milícia e também violência por parte de policiais. Infelizmente, essa também é uma taxa que precisa ser reduzida. Nesse sentido, também estão os óbitos por arma de fogo. São 22,8 para cada 100 mil habitantes. Também é uma taxa alta. Lembrando que esses índices, eles são de 2016. Quem perde e quem ganha com a violência? Bom, não preciso nem dizer que ninguém ganha, né, com situações de violência. Isso atinge de uma maneira extremamente negativa a sociedade de uma maneira geral. Quem perde com isso? Na grande maioria, os homens negros, periféricos, que estão em bairros violentos, acabam sendo os mais atingidos integralmente pela violência, principalmente a violência mais letal, né? No caso, homicídios. Mulheres também, mas conforme os índices, os principais, ou melhor, o principal grupo vulnerável, né, dessa violência mais letal são homens, jovens, negros e periféricos. Ou seja, esse, com certeza, infelizmente, é um dado que não surpreende ninguém.
Já quem ganha com a baixa dos índices de violência também são esses mesmos grupos, principalmente dos mais vulneráveis, as pessoas negras, periféricas, que moram em comunidades, em locais carentes, em zonas rurais, em locais onde a violência está instaurada no dia a dia dessas pessoas, né? Então, existem sempre nas sociedades grupos que serão privilegiados e não terão tanto contato direto com as formas de violência, e terão grupos vulneráveis que presenciarão situações de violência rotineiramente. São principalmente esses grupos, né, nessa situação de desigualdade social, que precisam ser protegidos, precisam ser afastados dessa situação de violência. Porém, é importante dizer que, ainda que uns convivam mais com a violência do que os outros, toda a sociedade ganha quando a violência é eliminada. Com relação aos atores, ou seja, quem faz o que para essa coleta de dados e essa investigação realmente social? Primeiramente, com termos como eu estava falando, né? Com relação à coleta de dados, nós temos como órgão principal para a averiguação dessa realidade o IBGE, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Com relação à questão da justiça, né, e das instituições que vão tentar efetivar essa situação de inibição realmente da violência, nós temos o Ministério da Justiça, o Ministério Público e as defensorias públicas, além do Tribunal de Justiça, tanto em âmbito federal quanto em âmbito estadual. Ou seja, o sistema, né, de justiça, ele atua conjuntamente para tentar inibir as situações tanto de violência quanto realizar realmente a promoção da justiça de uma maneira mais eficaz possível dentro da legalidade. Já com relação, né, falando mais lato sensu, com relação aos organismos internacionais para a promoção da paz, nós temos a ONU, que é a Organização das Nações Unidas, que é, além de tudo, a promotora, a escritora dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável que nós estamos vendo aqui no curso. Agora nós vamos falar de políticas públicas e instrumentos eficazes como uma proposta de intervenção para mudar essa realidade da violência e trazer a paz e a justiça de uma maneira eficaz. Primeiro, a redução da violência ela tem que se dar através de um foco territorial, através da prevenção de homicídios e do controle do tráfico e da movimentação de armas e munições também dentro do território. Outro fator importante é a transparência de dados quanto aos índices de letalidade e também aos homicídios, às lesões causadas por policiais. Isso tudo serve como uma forma de cientificar a população, trazendo transparência sobre as atitudes estatais e a própria eficiência da prevenção do Estado em relação à violência. Já no tocante ao acesso à justiça, esse precisa ser garantido às populações vulneráveis de maneira gratuita. O acesso à justiça ele precisa acontecer para todos, sem restrição. Aquele vulnerável, aquela vítima, aquela pessoa que sofreu com alguma situação de violência, ela precisa ser protegida pelo Estado. Isso em diversos âmbitos, né? Mas nesse ponto específico, uma proposta de intervenção também, né? Como estou falando, é justamente essa, que é o acesso amplo e restrito à justiça. A corrupção e o suborno na administração pública, eles também são problemas que, infelizmente, assolam a nossa sociedade. Precisa haver um plano de medidas práticas, tanto para controlar quanto para inibir essas questões de corrupção, suborno, que tanto
atrapalham, né, e descredibilizam as instituições, e trazem um prejuízo aí amplo para a sociedade. Como um cidadão avalia se aquela instituição ela está sendo realmente eficaz naquilo que ela se propõe a fazer? Através da transparência de dados e de uma ampla gama de avaliação para aquilo que ela está fazendo, aquela condição social em que ela está agindo. Então, a transparência ela é fundamental para que se possa averiguar em sociedade se aquela instituição está sendo eficaz e se ela não estiver sendo eficaz para aquilo que ela se propõe, né, onde ela pode melhorar. E isso se dá, obviamente, através do acesso à informação. Devem existir em todos os âmbitos, estadual, federal, municipal, o acesso à informação. Você, jovem, se você chegar no site do governo do estado, da União, da prefeitura e colocar lá no portal da transparência, você vai verificar, você tem que verificar, né? O certo é estar lá. Todos os dados. Você consegue ter acesso a valores de licitação, a salários de funcionários públicos. Uma instituição eficaz, pública, ela precisa, né? Isso é uma das questões realmente da administração pública, né? Uma das questões principais. Ela precisa ter transparência. Para o combate à violência, existe uma frente de ações que é prioritária. Entre elas entre as ações, está a redução da violência, o combate à letalidade por armas de fogo, a redução de homicídios feitos por policiais militares, a medição do índice de corrupção através do IBGE e a reativação de pesquisas de vitimização e percepção, ou seja, as pesquisas com aquelas pessoas que são vítimas e a percepção que elas estão tendo da sociedade, se elas se sentem mais ou menos seguras, porque essa percepção da segurança, ela também é muito importante. Agora vamos falar das metas oficiais, né, que estão dentro desse objetivo de desenvolvimento sustentável. Dentre elas estão, né, a 16.1, reduzir as taxas de violência, mortalidade, letalidade em todos os lugares, acabar com o abuso, a tortura e as outras formas de violência contra crianças, a promoção do Estado de Direito e a garantia de amplo e restrito acesso à justiça para todos. Até 2030, reduzir significativamente o fluxo financeiro relacionado ao comércio ilegal de armas, reduzir a corrupção e o suborno de todas as formas possíveis, promover instituições eficazes e transparentes em todos os níveis sociais, garantir que na tomada de decisão essa possa ser inclusiva e participativa com todos os níveis da sociedade, porque isso faz parte do conceito justamente de instituição eficaz, a ampliação e o fortalecimento da participação de países em desenvolvimento no tocante a instituições de governança global, ou seja, aquelas instituições que falam de marcos regulatórios e de diretrizes de como os países devem agir para melhorar internamente as suas sociedades e melhorar também o seu relacionamento no âmbito externo. Outro fator que é muito importante, até 2030, dar registro legal para todas as pessoas. Existe uma grande quantidade no Brasil de pessoas que ainda não têm registro geral, não têm identidade, né? Não tem certidão de nascimento. Isso é uma realidade que precisa ser combatida. O acesso à justiça, à eficiência das instituições, né? Ela também está ligada a questões básicas de dignidade, como o acesso
há um registro de que aquele ser humano realmente existe na sociedade em que ele está inserido. Fornecer o acesso à informação, também é muito importante, isso vinculado à proteção das liberdades fundamentais de cada um. E por último, mas não menos importante, o fortalecimento de instituições nacionais relevantes para o combate à violência. Bom, agora para fechar, vamos para algumas dicas de temas. Bom, agora para fechar, vamos falar de alguns possíveis temas, né, que podem cair no Enem relacionados a essa ODS 16. A primeira é a redução da violência e da mortalidade. Essa, apesar de ser uma frase pequena, né, ela nos diz muito. A ODS 16 ela chega com propostas de intervenção e melhoria para a redução da violência, né, através da promoção da paz, da verificação da efetividade das instituições. Então, realmente ela procura de uma maneira bem ampla e significativa falar sobre isso. Outra questão muito importante nesse quesito, né, de redução da violência e das desigualdades, a proteção da criança. Proteger como o Estado está protegendo as crianças e adolescentes para que elas não sejam vítimas de situações de violência, né? Existem diversos tipos de violência inseridos na nossa sociedade, violências relacionadas a abuso, as violências psicológicas, as violências, principalmente com relação às comunidades carentes. Então, você proteger a criança é você proteger realmente um futuro indivíduo que vai estar nessa sociedade para que ele rompa com esse ciclo e realmente faça a sociedade se tornar melhor. Outro fator de discussão importante é o combate à corrupção e ao crime organizado. Bom, eu sei que na nossa apostila esses dois aspectos eles estão juntos, mas eu particularmente falaria deles em separado. O combate à corrupção ele acaba sendo um combate muito específico, porque ele pode estar em diversas camadas realmente da nossa sociedade. O combate ao crime organizado também tem as suas especificidades. Eles até se correlacionam quando você fala de corrupções, por exemplo, em âmbito policial que possam vir a favorecer instituições do crime organizado, mas de uma maneira geral você pode na sua redação, pode cair para você falar de um ou de outro, ou mesclando realmente os dois. Bom, pessoal, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula, que tenha ficado esclarecido para vocês como essas questões de paz, justiça e instituições eficazes podem ser colocadas em prática, né, como prevê a ODS 16. Agora estamos indo para a última aula com o professor João Renato e nós nos vemos lá. Até mais. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa última aula. Ela foi sobre paz, justiça e instituições eficazes e como essa ODS 16 ela consegue dar rumos para que isso possa ser de fato efetivado, né? Essas questões tão importantes de transparência, de paz para a nossa sociedade. E agora nós estamos indo para a última aula, que é referente ao ODS 17, que também vai ser comigo. Eu espero vocês lá. Até mais.